Kanye West lança suposta camiseta com temática nazista e é essa bendita dessa estampa que fez eu vir aqui parar o meu dia para discutir com vocês aonde está o papel da arte, do design e da criatividade nesse momento que a gente vive aí da sociedade, que a gente tem tantos acessos à comunicação. Olha, gente, eu vou dizer, a gente tenta trazer só conteúdos assim que enaltecem, enobrecem, que engrandecem o nosso ser, mas o universo do design ele não colabora. As pessoas ficam aí criando as suas polêmicas e eu acho que é nesses momentos de polêmicas que a gente precisa parar e refletir por que isso está acontecendo e qual que é o nosso papel enquanto criativo para poder fazer essa mudança. Vamos lá conversar um pouquinho sobre esse tema? Seja muito bem-vindo ao Design Meu. E se você está chegando por aqui agora, acabou de chegar aqui e não sabe onde você está, calma que eu te explico. O Design Meu é um canal onde a gente tem conteúdos do mundo criativo para os criativos. Aqui você vai encontrar um pouquinho de reforma, um pouquinho de design, um pouquinho de arquitetura, de cenografia e, por que não, um pouquinho de fofoca do design, porque a fofoca do design ela é diferenciada, ela enaltece o nosso ócio criativo. Meu nome é Rick Woodson, se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreve por favor. A gente tem uma meta de chegar aí nos 10 mil inscritos ainda esse ano e eu tenho certeza que eu vou conseguir com você. Vai, eu te dou um tempinho. Se inscreve aqui ó, no botãozinho se inscrever. E se você gostou do conteúdo e gostar dos outros conteúdos, já aciona o sininho também, porque você vai receber em primeira mão toda vez que tiver conteúdo. E vamos falar de polêmica? Vamos falar de Kanye West pra quê, né, gente? Pra variar, causando polêmicas. E só que é uma polêmica levemente pesada, porque envolve aí supostamente, né, caráteres de apologia ao nazismo. Vamos entender o que está acontecendo? Para a gente começar a falar desse tema, a gente precisa entender o seguinte: a arte e o design, eles sempre andaram assim, ó, coladinhos, e eles são responsáveis por grandes mudanças e marcos assim incríveis ao longo da história da humanidade. Se você for parar aí para estudar, para pesquisar, você vai ver que sempre em grandes momentos que a gente teve aí revoluções, mudanças significativas na sociedade, uma mudança drástica e significativa no comportamento das pessoas, das cidades, do campo, enfim, de qualquer momento ali da nossa situação enquanto humanidade, sempre a arte ela esteve presente ali. E como esse conteúdo que a gente vai falar é um pouco denso, eu quero primeiro fazer uma retrospectiva com vocês para vocês entenderem como a arte já fez grandes impactos até a gente chegar nessa polêmica que está envolvendo aí o nome do Kanye West e essa possível, né, apologia ao nazismo dentro do contexto atual que a gente vive. Tem um quadro muito famoso na história aí da pintura do romantismo que chama A Liberdade Guiando o Povo. Vocês conhecem? É esse quadro aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou deixar ele ampliadinho na tela para vocês. Esse quadro aqui é do Eugène Delacroix, é ali de mais ou menos 1830, se eu não me engano. E qual que é a desse quadro, né? Ele representa um momento muito sensível ali na história da França. Estava tendo a Revolução de Julho de 1830, aonde estavam tendo uns embates entre os liberais e os conservadores, né? Embates políticos, sociais ali, por busca de direitos, busca de liberdades, lutas sociais. E aí o Eugène, quando ele pintou esse quadro, ele quis trazer e retratar esse momento tão importante ali, da maneira que ele colocou aqui. Além de belíssima a pintura, né? Ela tem essa mulher, né, no centro ali da figura, no primeiro plano, que representa a liberdade e as pessoas em volta estão sendo guiados por essa liberdade. Então você vê que o próprio quadro, né, a mulher, ela tem o seio meio desnudo, então você imagina, se hoje em dia o Instagram já está bloqueando o povo porque mostra o mamilo, a tetinha, o que é uma pessoa em 1830 pintando a mulher com a teta de fora, né? Ela tem esse gorrozinho que também era muito famoso na época, né, que se passa essa situação e que representava a liberdade. E esse quadro, para além de toda essa beleza, ele representa exatamente esse momento aonde uma figura de liberdade, que eles quiseram representar através de uma mulher, né, através do feminino, ele vai guiando as pessoas para a busca dessa liberdade. Pode parecer simples, talvez porque agora a gente olha só para o quadro, a gente vê o que aconteceu, a gente só vê a história sendo contada e olhando a pintura, né, a gravura ali que ilustra o que a gente está tendo de representação. Só que quando você olha, a arte eternizou aquele momento, todas aquelas discussões nesse quadro, e a partir dali, mas não só dali, de outros movimentos, de outras situações históricas, a gente veio conquistando uma série de direitos e de liberdades que a gente hoje goza desde o dia que nasce, né?
e não tem noção de como isso foi difícil de conseguir lá atrás. Mas olha a arte eternizando, né, esse momento. E esse quadro, como eu falei para você, se você já deve ter visto por aí, é porque ele está em todos os livros de história, todo tipo de pesquisa que você vai ver sobre direito, sobre liberdade, sobre política, normalmente esse quadro está sendo representado. E até hoje ele segue sendo essa grande figura de destaque. Quer um outro exemplo? Vocês conhecem o Diego Rivera? Se vocês não conhecem, eu vou dar uma outra dica, porque pode ser que por essa dica vocês acabem lembrando. Lembram da Frida Kahlo? A Frida vocês conhecem, né, gente? Maravilhosa, incrível, artistona do cacete, pois é. O Diego Rivera, ele era o esposo da Frida. Se vocês já assistiram o filme, né, conta um pouquinho de como eles se conheceram e tudo mais. E o Diego Rivera era um super pintor, assim, tem painéis belíssimos espalhados pelo mundo, muitos no México também. E ali em meados de 1933, aproximadamente, o John Rockefeller, dono daquele Rockefeller Center lá em Nova York, estava inaugurando esse bendito edifício. Quem já foi para os Estados Unidos, quem já visitou Nova York, provavelmente já ouviu falar do Rockefeller Center. O Rockefeller Center, em meados de 1900 e pouquinho, 30 e pouquinho que eu falei, ele era o grande expoente, assim, para demonstrar o poderio do capitalismo no mundo, né? Não só os Estados Unidos sendo uma nação capitalista, mas tendo ali a sua arquitetura representando isso. E aí é onde eu falo, olha como a arquitetura, como o design, como a arte, eles têm representações para além de si mesmo, né? Então, um edifício que representa o momento econômico que o mundo vai viver a partir dali, né? E aí eles contrataram o Diego Rivera, que era a coqueluche do momento no mundo da pintura, para fazer um super painel ali na frente, né, na entrada do edifício. Só que a Diego Rivera, gente, como toda boa latina que se preze, ela tem o que no sangue? O deboche. O deboche. O que Diego Rivera fez? Diego Rivera tinha lá os seus pensamentos e os seus lados não muito puxados para o capitalismo, né? Quando ele foi fazer o painel, a figura central desse painel que estava lá era ninguém menos do que o Lenin, que foi um revolucionário russo com ideias completamente comunistas ali na União Soviética de 1920 e pouquinhos, né? E aí, olha o contraste na hora que a gente fala que a arte, a arquitetura e o design se unem para poder contar histórias e contar contrastes e contar, inclusive, críticas, revoltas, deboches nesse caso, né? Você pega um dos maiores expoentes do comunismo russo e você pinta ele num dos maiores, um dos prédios que é o grande expoente da arquitetura capitalista num país que é totalmente capitalista. E aí você já está vendo a polêmica que isso pode surgir. Claro que o John Rockefeller, ele percebeu qual que era a figura, né? Entendeu ali o recado. Ele pediu para o Diego Rivera mudar o quadro, né? Mudar o painel, não fazer daquele jeito. O Diego Rivera falou assim, não vou mudar, me obriga. E aí o que ele fez? Ele mandou demolir o painel, paciência, contratou, né? Não sufoque o artista, deixa o artista trabalhar, ele trabalhou. Você não gostou? Paciência, pague o artista e aí se desfaça do quadro. E aí o Diego Rivera fez novamente o painel em um outro edifício no México, né? E tá lá até hoje para quem quiser ver. Então, vejam, né? Como a arte passa uma mensagem e ela é capaz, inclusive, de gerar esse incômodo apenas por o que seria simplesmente uma ilustração, um desenho. Olha a mensagem que ela consegue passar ao ponto, né, de incomodar ali questões políticas, questões sociais da época. E tem mais. Para a gente demonstrar como essa leitura da arte ela é extremamente democrática, ela vai em todos os lugares, a gente falou de pinturas ali do romantismo, a gente falou aí de uma arte que pesa ali mais para os ares cubistas, mas a gente pode falar também de arte urbana. Eu acho que a arte urbana, né, principalmente o grafite, ele tem muito dessa mensagem que chega nas pessoas através, né, do design, da criatividade da arte. Eu não sei se vocês conhecem, e novamente eu digo, provavelmente vocês conhecem, o trabalho do Keith Haring. Ele é um artista norte-americano e ele é muito conhecido por uns desenhos que parecem aqueles bonequinhos que a gente faz, o contorno de bonequinho, de pauzinho, tipo aqueles bonequinhos que você desenha no chão, que aparentemente é um desenho muito simples, mas no trabalho do Keith, que está espalhado pelo mundo todo, inclusive aqui no Brasil, todos os desenhos dele são carregados de muitas críticas sociais, críticas políticas, críticas com questões de LGBTfobia. Tem um painel dele que é muito famoso, que durante ali a epidemia de AIDS, na década de 80/90, esse quadro ficou muito famoso porque era isso, era ele mostrando a ignorância das pessoas em relação à epidemia que estava acontecendo e como isso podia ser extremamente alarmante, como foi, né, na verdade. Então, veja aí mais um exemplo. A gente falou de 3 exemplos aqui, aonde a arte conversa com a arquitetura, que conversa com o design, e que mensagens isso pode passar e de que maneira essas mensagens podem acontecer. Obviamente,
a gente está falando aqui de exemplos que foram, a meu ver, né, e acredito aqui de muitas pessoas, exemplos que vieram para trazer uma crítica de melhoria, de avanço, né, de progresso. A gente vê um problema acontecendo, às vezes a gente ainda não tem mecanismos, recursos, né, para poder olhar para aquilo ali e entender como que a gente pode mudar, mas quando representado através da arte, através, né, do design, através da arquitetura, através de uma pintura, de uma fotografia, a gente tem uma outra forma de interpretar, é quase que mais lúdico, né? E aí a gente consegue progredir para mudanças. Mas quem dera fosse só essa parte boa que a arte traz, né? Tem gente que consegue subverter o negócio a tal ponto que leva ele assim, ó, ladeira abaixo. E é isso que a gente vai chegar agora para poder falar sobre a polêmica envolvendo Kanye West. Só para vocês terem uma ideia, num passado aí não tão distante, ali mais ou menos pela década de 1950, uma marca de café chamada Chase & Sanborn Coffee, eles fizeram uma propaganda e acharam de super bom tom botar o marido batendo assim na bunda da mulher, né, agredindo ela, porque ela não serviu um café fresco para ele. O que tu acha? E aí, pra gente também poder se conectar melhor, porque você fala, não sei nem que marca é essa, mas tem outra marca que você sabe qual é. A Electrolux também, ali na década de 1950, ela fez uma propaganda onde ela colocava uma viseira, né, na cara da mulher, assim, dizendo que ela estava alheia para novas ideias. A única ideia fixa era aquela ali, né, provavelmente do produto. E aí, gente, é a hora que você pergunta, né? É de bom tom? Não, não é de bom tom. Tem várias interpretações? Tem. E é nesse miolo aí que a gente vê como a arte pode sair daqui e poft, cair bem aqui. Como a propaganda pode elevar a marca e jogar ela lá embaixo. Claro que tem gente que vai dizer assim, era um outro contexto, né? Era um outro momento. E sim, era um outro contexto, era um outro momento. Só que a gente precisa entender que, mesmo com esses contextos diferenciados lá atrás, a história ela tende a se repetir se a gente não fica atento para o que aconteceu. Se a gente não olha para o que a gente está recebendo ali de informação e faz uma crítica para entender até onde aquilo ali deve ou não deve prosseguir. Então, antigamente fazia-se isso e as pessoas não tinham esse olhar tão crítico, beleza. Mas atualmente a gente já tem esse olhar crítico, a gente já consegue olhar para isso e falar, ei, peraí, né, um red flagzão grandão aqui piscando. Só que aí vem a pergunta, será que o fato da gente ter esse poder de crítica, de olhar e falar assim, tem algo errado aqui, faz com que as coisas simplesmente parem de acontecer? É aí que está o problema. Não faz. As coisas continuam acontecendo. Elas vão encontrando ali caminhos meio melindrosos para... Pode ser que sim, pode ser que não. Será que eu fui... Sabe? Para você ficar naquela dúvida. Mas não foi tão explícito. Mas será que ele quis dizer isso? Na dúvida, gente, provavelmente ele quis dizer isso, tá? E aí, a gente vai analisar agora exatamente o caso que, na minha visão, gente, olha, eu não consigo ter outra interpretação. Né? Eu olho e falo, me explica o que você quis dizer com isso se não foi isso, né? Vamos entender aqui o caso Kanye West, vem? Todo mundo aí conhece Kanye West? Todo mundo sabe quem é Kanye West? Deixa eu fazer um en passant aqui para vocês entenderem o que é. O Kanye West, ele é um grande ícone aí da indústria musical, no estilo ali do rap, hip hop norte-americano. Ele foi casado um tempo com a Kim Kardashian, não sei se vocês lembram. E assim, o Kanye, ele sempre foi conhecido dentro da indústria musical por ser uma pessoa com ideias assim muito brilhantes. Ele fez parcerias icônicas com marcas de tênis, assim, fazendo a marca sair daqui para lá, com essas parcerias que ele criava. Ele sempre lançou músicas e clipes e álbuns, assim, que traziam uma crítica e faziam a gente ver não só a música, mas a estética da música com outros olhares. Ele já fez parcerias incríveis com diversos artistas aí que todos nós gostamos. Então, assim, ele sempre foi um expoente, sempre foi uma figura muito conhecida pelo talento criativo que ele tinha. Só que vai entender por quê, minha gente. Nos últimos anos, o homem veio, ladeira abaixo, assim, pega a bolsinha e sai rolando ladeira abaixo. Só pra vocês terem uma ideia, eu não sei se vocês vão lembrar, mas entre algumas polêmicas famosas aí do Kanye West, ele foi aquele que arrancou o troféu da Taylor Swift durante a premiação do Grammy, e a menina foi receber o troféu de melhor álbum do ano, ele subiu no palco, tomou o troféu dela e disse que era pra ser da Beyoncé. Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time.
Tu tem noção disso? Na premiação de música? O caos que isso se instaurou? Pois é. Eu poderia ficar falando aqui 1 milhão das polêmicas que Kanye se envolveu, mas aí ia virar uma trilogia esse vídeo. Então vamos se deter aqui às últimas pra você entender o porquê desse bafafá todo com essa bendita dessa camiseta aí que a gente falou no início do vídeo. No último Grammy, o Kanye West, ele me apareceu junto com a mulher dele, e aí tem uma polêmica muito grande nessa história toda, porque parece que eles não foram convidados pro Grammy, eles chegaram lá, inclusive depois foram expulsos. Mas no red carpet, ele chegou com a mulher tava com um blazer, ela me tira o blazer e a mulher tá praticamente nua. E eu digo praticamente nua porque ela basicamente estava vestindo um vestidinho assim de tule, todo transparente, dava pra ver tudo, gente, priquito, teta, tudo que você quiser dava pra ver. Mas, olha, estou com um tulezinho aqui, só que você via absolutamente tudo. E a mulher lá ficou parada, como se fosse um objeto, um troféu, enquanto ele tava lá posando com aquela cara de homem dominador. E isso isso jogou críticas e mais críticas em cima de tudo, porque as pessoas ficaram se questionando. Não só ele já teve comportamentos assim com outras namoradas, mas assim, o que esse homem quer falar com isso? Machista! Porque tem também essa discussão de que ele faz parte desse stylist, né, das namoradas dele, de como elas vão se vestir. Qual que é a mensagem que ele quer passar com isso? Aí, acabando o Grammy, você acha que a merda ficou por ali? Não, ele foi pro Twitter dele, gente, e ele começou a fazer um monte de ofensa contra judeu, um monte de ofensa contra pessoas pretas. Ele começou a elogiar Elon Musk, a elogiar Hitler. Sim, gente, a gente saiu de talento criativo aqui do hip hop, a gente saiu de ícone de lutas raciais, de lutas sociais, a gente saiu de gênio, né, criativo da moda, do design, para uma pessoa que estava elogiando Hitler, para uma pessoa que estava soltando discursos contra judeus, contra pessoas pretas. O que aconteceu, minha gente? E aí, gente, a bendita da camiseta. Oh, Jesus, oh, meu Deus. Não acreditei que eu ainda fosse estar por aqui para poder ver isso, mas vamos lá. No último domingo teve o Super Bowl, e aí o Kanye West resolveu lançar um produto na loja dele, né? Ele tem uma marca chamada Yeezy. E aí quando você entra no site, o que tem no site? Um único produto, um só. Tá lá, bonitinho assim, ó. É uma camiseta branca com o símbolo da suástica. O que esse símbolo da suástica representa, minha gente? Me fala. Se você estudou um pouquinho de história, se você viveu nessas últimas eleições, se você está acompanhando qualquer coisinha aí, ó, do mundo, da política, você sabe que a suástica tem fortes conexões ali com tudo que aconteceu no período do nazismo, onde milhões de pessoas foram exterminadas, né, lá na Alemanha, etc e tal. Essa história a gente sabe um pouquinho, não é isso? Vai ter gente que vai dizer assim, mas a suástica tem outra simbologia. Sim, gente, símbolos são símbolos, eles estão aí no mundo desde que o mundo é mundo, só que o problema é aonde a gente quer chegar. É quando você se apropria de um símbolo, de um ícone, e esse símbolo, esse ícone, ele está diretamente conectado ao design, né? E você passa para esse símbolo uma conotação, uma identidade, uma ideia, um significado que não só ele não deveria ter, mas quando ele tem, ele começa a propagar ideias que são completamente absurdas. Então veja, gente, quando a gente fala que é supostamente uma camiseta com apologia supostamente ao nazismo, eu queria que vocês me dissessem qual que é a outra suposição. Porque por mais que eu saiba que a suástica tem outros significados, a gente também sabe que esses significados eles foram usurpados durante o período do nazismo. Esses movimentos, né, essa parte política muito totalitária, ela vai se valendo de símbolos, né, que são muito marcantes para a população e dá um outro significado para eles. Só que hoje, veja bem, aí é a hora que a gente fala o poder que a arte pode ter, e não só de criação, mas de destruição. Você pega um dos maiores ícones, a relevância que esse homem tem, a quantidade de seguidores que esse homem tem, o tanto de gente que esse homem influencia, e ele me lança uma camiseta com o símbolo da suástica. Quantas pessoas vocês acham que vão relativizar isso e falar assim, gente, não, é o Kanye, não, é só uma camiseta. Só que essa camiseta, gente, ela tem muito mais carga de significado por trás do que a gente imagina. E, de novo, assim como a gente falou lá no início do vídeo sobre assim, hoje é um desenho, hoje é um símbolo pra gente, a gente não viveu o nazismo. Provavelmente a gente não teve, muitos de nós, né, não tivemos contato direto com pessoas que passaram por aquele processo. Mas isso aconteceu. Isso está registrado, e isso ainda é trauma e vai virar trauma para muitas e muitas gerações. Então, se a gente não tem o cuidado de olhar para como a arte está sendo usada e simplesmente banalizar, eu vou comprar a camiseta do Kanye. Não, gente, a gente tem que ter olhar crítico, porque
Por mais que esse cara tenha sido um ícone incrível da moda, do design, da arte, da cultura, da música em algum momento, hoje a gente não sabe o que está acontecendo com esse homem. Sim, a gente sabe, né? Mas assim, a gente também não sabe. A questão toda é, não dá pra relativizar. A gente não pode olhar pra isso e simplesmente achar, ai, tá tudo bem, porque senão, gente, a história se repete. E a história se repete também no design, também na arquitetura, também a história se repete. A gente tem que tomar cuidado. Agora eu quero saber de vocês, minha gente. O que vocês estão achando dessa pataquada toda? Porque pra mim isso foi um grande desserviço, de verdade. Não tem como eu olhar pra essa camiseta, olhar pra essa simbologia e esse contexto todo que eu acabei de contar aqui pra vocês, que a gente pesquisou pra poder trazer, e achar que, nossa, nem vi, nem percebi. Não dá, gente. A minha inteligência, ela não me permite olhar pra essa situação e falar que, não... Foi sem querer. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham que isso tudo vai causar? Qual que é a opinião de vocês a respeito dessa situação toda? Porque assim, é muito importante a gente sempre ter esse olhar crítico para tudo que a gente recebe. Não é porque é arte, não é porque é arquitetura, não é porque é design que a gente simplesmente tem que consumir e falar, ai, que bonito, arte. Não, a gente precisa ter olhares críticos para a gente não ser ludibriado no meio desse processo todo. Deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre isso. E aí, aproveita que você está aqui no canal e se inscreve no canal. Você gostou desse conteúdo? Se inscreve aqui no canal, é rapidinho. Você se inscrevendo vai ajudar a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas. Aproveita também, curte esse vídeo e compartilha ele com quem você sabe que vai querer chegar aqui, ó, digitar e mandar a sua opinião. Até o próximo vídeo.